meu povo! Estamos aqui para a nossa aula de História, dando continuidade ao assunto do Renascimento. Hoje, na videoaula de ontem, a gente viu a parte da introdução, onde ele ocorreu, qual foi o continente, quais foram os países que se destacaram, de que forma esse movimento ocorreu, foi um movimento artístico, literário, cultural, como as pessoas participaram desse movimento e por que que ele surgiu na Europa. Então, a gente viu isso na aula de ontem. Dando continuidade a esse conteúdo, hoje vamos estudar a questão de cada um desses artistas. Vamos entender quem foram esses artistas, qual foi a sua ação. Então, vamos ter os cientistas, os pintores, os escritores, os escultores, ou seja, a parte cultural do movimento renascentista. Na tela de vocês, aparecendo agora, nós temos o slide que fala sobre o renascimento literário, ou seja, as peças teatrais, os livros que foram escritos. Então, nosso primeiro ponto de análise, colocando bem aqui para vocês, é com relação à parte literária, que nós temos Dante, Maquiavel, Shakespeare, Miguel de Cervantes e Luís de Camões. Entre esses 5, vocês já ouviram falar sobre algum deles? E aí? Tia, eu já ouvi falar somente o nome. Quem foi? O do Maquiavel. Pronto. Alguém ouviu falar sobre outro? Alguém ouviu falar sobre outro escritor renascentista? E aí? Não? Agora, se eu perguntar se vocês já ouviram falar sobre Dom Quixote? Já. Já. Quem escreveu a obra literária de Dom Quixote foi Miguel de Cervantes. E se eu perguntar a vocês se já ouviram falar sobre Romeu e Julieta? Sim. E aí? Romeu e Julieta foi uma obra escrita por Shakespeare. Então, dentro da nossa parte literária, nós temos o seguinte. Observem aí na tela de vocês. Dante, ele foi um escritor italiano e a sua principal obra foi o poema Divina Comédia. O nosso segundo escritor literário, Maquiavel, que escreveu O Príncipe, onde na sua obra ele retratava a visão com relação à monarquia, ou seja, reis, rainhas, príncipe, princesa, e ele dava conselho para a monarquia no livro que ele escreveu. Nosso terceiro escritor, Shakespeare, que é o mais conhecido dentro do Renascimento literário, porque ele escreveu a peça teatral e o livro chamado Romeu e Julieta. É uma das histórias mais lidas no mundo. Nosso quarto renascentista literário, Miguel de Cervantes. Ele era espanhol e ele escreveu o livro Dom Quixote, uma crítica à época da cavalaria medieval, ou seja, ele fez uma crítica ao sistema medieval, ao período dos cavaleiros, como eles eram tratados, como eles se comportavam. Então, o livro é uma crítica aos cavaleiros. Quem está com o microfone ligado, desliga, liga só quando for perguntar. Nosso quinto renascentista literário, Luís de Camões, que ele escreveu o livro Os Lusíadas. E esse livro ele retratava as grandes navegações vivenciadas pelos portugueses. Então, a gente pode observar que os nossos escritores renascentistas, eles, dentro do que era criado, escrito e mencionado através de peças teatrais ou através de obras de arte, que era que ele fazia,
ele retratava fatos do cotidiano. Dúvidas sobre isso? Então, diante das obras de arte dos escritores, escultores do Renascimento, nós temos os mais conhecidos. Nós temos Shakespeare, um dos escritores, Miguel de Cervantes também. Já na parte dos pintores, nós temos Rafael, Donatello, Michelangelo, Leonardo da Vinci. Esses 4 últimos que eu falei o nome, vocês se recordam de alguém? De algum desenho, algum filme? Sim. Eu lembro só da arte Mona Lisa. Rafael, Leonardo, Michelangelo Eu lembro e Leonardo. do Leonardo da Vinci e o Michelangelo. Não, Só mas do Leonardo. esses 4 que eu estou falando o nome, ó, presta atenção. Leonardo, Rafael, Donatello e Michelangelo. Esses 4 nomes, eles fazem parte de um desenho, de um filme. Vocês sabem qual é? Tartaruga Ninja. Exatamente, meu povo. As Tartarugas Ninja. Então, o criador do filme, em homenagem à época do Renascimento, em homenagem a esses artistas, ele fez o quê? Homenageou as tartarugas com o nome deles, para mostrar o quanto eles eram importantes para o autor. Aqui na tela nós temos o seguinte, temos 2 imagens. Essas 2 imagens representam as 3 graças. O que isso significa? Do lado esquerdo, nós temos 3 meninas, 3 mulheres, que elas têm a mesma característica. O cabelo é da mesma cor, é do mesmo formato, a postura delas corporal é a mesma, a roupa que elas estão utilizando é a mesma, a posição da mão no ombro é a mesma. Então, aqui ele retrata a questão feudal, está relacionado com o sistema feudal, feudalismo, no século XIV, onde as pessoas elas tinham o mesmo comportamento, elas tinham o mesmo tratamento. Essas pessoas, principalmente as mulheres, elas seguiam a ordem dos seus maridos, então elas eram submissas, elas tinham que fazer tudo o que eles determinavam. Por isso que elas eram consideradas estáticas, porque elas não tinham direito de se expressar. Já aqui do seu lado direito, no século XV, nós temos também as 3 mulheres, ou seja, as 3 graças. Mas o comportamento delas já é diferente. Elas já são livres para se expressar. Então, vocês podem observar que a cor do cabelo é diferente, a postura do corpo, a maneira como elas se expressam, movimentando os braços. Então, do lado esquerdo, nós tínhamos as mulheres estáticas, tinha aquele padrão a ser seguido. Do lado direito, elas já tinham a liberdade, já tinham o direito de se expressar. Compreenderam? Compreendido? Sim. Sim. Nosso artista com relação ao ponto do Renascimento. Lembrando que na aula de hoje estamos observando os escritores, os pensadores, os filósofos, os artistas, a parte cultural do Renascimento. Quem foi Galileu Galilei? E aí? Alguém pode ler para mim quem foi Galileu Galilei? Eu. Vai lá. Desenvolveu instrumentos ópticos, além de construir telescópios para aprimorar o estudo celeste. Este cientista também defendeu a ideia de que a Terra girava em torno do Sol. Pronto, Galileu Galilei, ele era um cientista e ele conseguiu provar mostrar para a igreja que o centro do universo não era Deus, o planeta Terra não era o centro do universo. O centro do universo que ele conseguiu comprovar através dos seus estudos e da sua pesquisa era o Sol. Então, ele mostrou para o povo da época que quem girava, quem realizava o movimento era
a Terra. Quem fazia esse movimento todo não era o Sol, era a Terra. Então, a Terra levava 365 dias para realizar o seu movimento. Analisando movimentos da Terra, pegando assunto de geografia, esse movimento era de rotação ou translação? E aí? Translação. Movimento de translação, exatamente. A Terra gira em torno do Sol e leva 365 dias. Está realizando o movimento de translação. Quem conseguiu comprovar? Galileu Galilei. Nosso segundo cientista. Tia. Não querendo atrapalhar a senhora, tia, mas como se pronunciou a igreja diante disso, tia? Deixa eu voltar aqui para tu. Como se posicionou... Peraí, deixa eu voltar aqui. Como a igreja se posicionou diante disso? Foi o Richardson que perguntou, foi? Sim. Pronto. A igreja, ela não gostou, ela não ficou satisfeita, ela perseguiu Galileu Galilei, queria que ele falasse que ele estava errado, que ele tinha se equivocado com relação a isso. Então, ele foi perseguido pela igreja, ele foi ameaçado para ele poder falar para o povo que o centro do universo era Deus. Por quê? A partir do momento que ele estava indo contra a igreja, estava mostrando para o povo que não era Deus o centro do universo, a igreja estava perdendo o poder. Então, para que ela tivesse o poder de volta, ela fez o quê? Ameaçou, chantageou, perseguiu Galileu Galilei. E aí, de uma certa forma, ele recuou. Mas os documentos que ele tinha comprovando tudo aquilo que ele falava, ele fez o quê? Deixou ali guardado, deixou escondido. Exatamente para que, se ele fosse capturado, se ele fosse pegue, se a sua casa fosse invadida, a igreja não conseguir pegar a prova. Mais uma vez, que essa prova ela vem até hoje, foi comprovado e a gente estuda em geografia. O nosso centro do universo não é o planeta, não é o nosso planeta, e sim é o sistema solar ou é um astro chamado Sol. E aí? Presta atenção. O centro do nosso universo é o planeta Terra, é o sistema solar ou é um astro chamado Sol? É um sistema solar. Sistema solar. Sol. O centro do nosso universo é o Sol. É o que Ele eu falei, fica mas ninguém ouviu. intacto, ele não se movimenta. O Sol não gira, meu povo. O Sol fica lá parado. Quem gira são os planetas. Cuidado. Continuando. Oi. Desculpa atrapalhar novamente, tia. Pode perguntar. Como ele conseguiu comprovar essa suposta teoria que é realidade naquela época? A Laline, foi a Laline que leu, não foi? Sim. Pronto. Sim, fui eu. Através do telescópio, através de noites, ele observando o céu. Então, ele percebeu que a Terra ela se movimentava. Então, se a Terra estava em movimento, o Sol não tinha como se movimentar. Porque quando você olha para o céu, você vê a Terra girando, realizando o movimento de rotação e o movimento de translação. E o Sol está lá parado. Como a gente se movimenta, automaticamente a gente dá a impressão que ele também está em movimento, só que ele não está. E como foi uma das formas, Richardson, que ele conseguiu comprovar? Usando objetos, ele fazendo estudos, se movimentando. Uma das formas, por exemplo, era ele pegar uma fruta, deixar em uma posição, em um determinado local, e ele realizar o movimento. Então, quando ele realiza o movimento, de onde ele estiver, quando ele for virar para aquela fruta e observar ela ou aquele objeto, ela não vai estar mais da mesma visão que você viu anteriormente. Por que ela não vai mais estar? Porque você está em movimento. Para entender, quando vocês estão no ônibus, no carro,
numa moto, andando de bicicleta, e você, ó, fica observando para o lado. As coisas estão paradas, as árvores estão paradas, mas quando você está em movimento, dá a impressão que elas estão se movimentando, não dá? Vocês já prestaram atenção nisso? Sim. Sim. Porque quem está em movimento é você, é o seu olhar. Então, o seu olhar, ele está movimentando o que você está passando. Mas as coisas estão todas o quê? Paradas, intactas. Deu para compreender, Richardson? Sim. Continuando, nós temos agora aqui, ó, Leonardo da Vinci, também um pintor. E aí eu vou fazer a pergunta para Quero ver. vocês. Observando a tela, a obra de arte pintada por Leonardo da Vinci, Mona Lisa está triste ou está sorrindo? Ou seja, ela está séria ou está sorrindo? Tô Ele rindo. está sorrindo. Os dois. Um sorrisinho meio, Se mostrando tão feliz, nem está se Pronto, mostrando como a tão gente triste. costuma dizer muito hoje, aquele famoso sorriso no canto da boca. Ela não precisava sorrir completamente para mostrar sua beleza. Você olha para o quadro e você consegue observar que o olhar dela está fixo ao seu, ou seja, é como se ela estivesse olhando É o que eu para falei, mas só você. que ninguém deixou eu falar, né? Fazer o quê? Oi, Laline. É o que eu falei, mas ninguém deixou eu falar. Tava maior confusão. Vá, Laline, tu tá tão sentida. A Sentida não, eu só estou sendo sincera. questão corporal de Mona Lisa, você percebe, ó, a vestimenta cobrindo o seu corpo, a sua postura. Então, ela estava mostrando que era uma pessoa respeitada, que independente da sua beleza, todos iriam olhar para ela e iriam conseguir respeitá-la. Nosso próximo quadro. Nós temos o Michelangelo, meu povo. Calma que não precisa entrar em desespero, entrar em pânico por conta de uma escultura. Não precisam se emocionar também. No período do Renascimento, as esculturas elas eram representadas, vou sair dali, vou vir para cá, elas eram representadas muitas vezes da forma como as pessoas vinham ao mundo, porque era uma forma de mostrar a pureza da pessoa, que ela não tinha pecado, que ela era uma pessoa boa. Então, muitos dos escultores, na época do Renascimento, eles retratavam essas estátuas da forma como a pessoa era, ou seja, pura, sem nenhuma roupa cobrindo o seu corpo, cobrindo as suas partes Tia. íntimas. Oi. A representação de uma pessoa pura é sem roupas, é no sentido pura de nada, né, tia? Só a pessoa em si. Então a forma contrária de representar essa pessoa é com vestimentas, tia? É, né? Ó, Ou não? essas pessoas que ele representava nuas eram pessoas que muitas vezes tinham um grande poder. No caso aqui, a escultura de Davi, ele era um dos representantes da monarquia, ele era um príncipe. Então, eram pessoas que não cometiam pecado na visão de Michelangelo. Já que do lado nós temos Moisés, ele tinha o seu corpo coberto. Aqui já é um líder religioso dentro da Igreja Católica. Então, ó, ele tanto representava líderes da monarquia como líderes religiosos da igreja, mostrando que, independente de como ele mostrava aquelas pessoas, elas tinham a sua pureza. No caso de Moisés, representando a passagem bíblica, Moisés em nenhum momento ele andava pelado, ele tinha roupas sobre o seu corpo. Então, na época do feudalismo, eles viam muito essa questão de cobrir o corpo. Já na época do Renascimento, eles não tinham essa questão de cobrir o corpo. Era mostrar realmente como as pessoas vinham ao mundo, ou seja, o seu lado puro. E a gente vai observar isso na próxima imagem. Nós temos aqui, ó, Michelangelo representando Nossa Senhora com seu filho Jesus Cristo nos braços. Jesus Cristo, ele está vivo ou ele está morto perante essa escultura? Tá Então, morto. está mostrando a morte de Jesus Cristo. E Maria está feliz ou está triste? É claro que tá triste. Quem é que Ela morre? está Se você triste. tiver uma pessoa morta no seu braço, quem é que vai ficar feliz, hein? É,
de uma certa forma, né? Mas vai muito da Está, posição de está cada um. triste. Aqui, com Acho que foi um relação a psicopata ou Maria, um sociopata. Está de uma certa forma triste pelo posicionamento do exatamente. corpo diante a... Richardson está se garantindo hoje, ó. Fiquei até emocionada. Maria está com o seu filho após ele ter sofrido, ou seja, tudo que a passagem na Bíblia representa com relação à vida de Jesus Cristo, Michelangelo representou em uma escultura a tristeza de Maria por ter perdido o seu filho. No caso, ela com o corpo físico. Nossa próxima imagem. Nós temos outra obra de arte relacionada com Michelangelo. Aqui, no Já caso, vi nós essa temos obra. duas obras. Todas duas, a criação de Adão e o juízo final, essas duas obras, elas estão pintadas no teto da Capela Sistina. Ou seja, é a capela considerada mais importante atualmente dentro da nossa história, onde ela retrata o período do Renascimento e a passagem da Bíblia. Então, a criação de Adão, criação do homem, e do lado nós temos o juízo final. O que significou esse juízo final? Vou deixar a imagem para vocês entenderem. Embaixo aqui da imagem, onde nós temos o nome juízo final, nessa parte finalzinha aqui da imagem, são os homens lutando em conflito, em guerra. E esse monte de imagenzinha de pessoas que tem no centro dela são as almas, são os anjos levando essas pessoas para o céu. Então, o dia do juízo final, de acordo com Michelangelo, está relacionado com o dia que o seu corpo ele é entregue para Jesus. Ou seja, os anjos levam sua alma para o céu. Oi. Não é porque morreu que foi hoje, não. Oi. Tia, a partir do momento que acontece o juízo final, as pessoas são divididas em duas, as que vão para o céu e as que não vão, né, tia? Isso. Justamente para como se fosse um reinício do O universo. juízo final, ele é exatamente essa questão. É o dia do seu julgamento, como a gente costuma dizer. Vou vir para cá. Eu já mencionei até para vocês algumas vezes, brincando, que hoje a gente tem tanto pecado que a gente tem que pedir perdão a Deus pelos nossos atos, pelas nossas ações, que eu até brincando costumo dizer o seguinte, que no dia temos... Oi, tia. Oi. Como a Ruth falou nos comentários, fofoca. Nosso outro escritor, nosso outro artista dentro do Renascimento, Cervantes, Miguel de Cervantes, que era um espanhol. Ele escreveu a obra, o livro Dom Quixote. E aí nós temos o seguinte, ó. Cervantes, ele conta as aventuras de um cavaleiro espanhol que ficou meio desequilibrado por causa da leitura constante dos romances de cavalaria. Quando ele diz aqui meio desequilibrado, é que ele ficou tão empolgado com o que ele lia que ele queria vivenciar aquilo. Então, os romances da cavalaria, os cavaleiros lutando pelas donzelas, dando a sua vida, aqueles que venciam, eles tinham a mão da donzela, como era chamada, ou seja, a mão da moça em casamento. Eles iam viver aquele romance. Então, de acordo com Miguel de Cervantes, Dom Quixote tinha essa ilusão. E aí, continuando, ó, mais do que isso, Dom Quixote representava a impossibilidade de se resolverem os problemas de um mundo moderno a partir de umas concepções medievais. Como assim? Ele mostrou, através do livro, da obra escrita, que Dom Quixote ele poderia resolver as coisas no diálogo, na conversa, sem precisar ir para o combate, sem precisar lutar. Entenderam a nossa aula de hoje? Compreenderam? Gente, E aí? Então, recapitulando. Calma, Richardson. Recapitulando. Vimos o que na nossa aula de hoje? Os principais pensadores, filósofos, ou seja, artistas do Renascimento,
Lembrando que o Renascimento foi um movimento cultural que ocorreu na Europa, principalmente na Itália, na Inglaterra e na Espanha. Tivemos representantes em seguintes categorias: escritores, pintores, escultores, cientistas. Então, eles conseguiam movimentar a cultura da Europa com base nas suas comprovações. Dos principais que a gente viu na aula de hoje, tivemos Shakespeare com o livro Romeu e Julieta, Miguel de Cervantes com o livro Dom Quixote, Leonardo da Vinci com o quadro Mona Lisa, Galileu Galilei, a comprovação de que o centro do universo era o Sol e não o planeta Terra. E aí, vocês têm alguma dúvida? Não. Não? Não, tia, não temos não. Nenhuma dúvida? Não. Tia, Oi, é o Davi? tia, Oi. Oi. tia, Oi. a senhora tá travando muito, eu não consigo ver a tela. Tu não tá me vendo? Não, que a senhora tá com... Alguém mais não tá me vendo? Pulando. No decorrer da nossa aula, estudamos os pensadores do Renascimento. Vocês assistiram a aula de ontem. Quem não assistiu, vá assistir, que fala sobre a introdução do Renascimento, como foi que ocorreu esse movimento. Lembrando também que vocês têm atividade correspondente. Deu certo? Deu. Pronto. Eu estou explicando com relação à atividade, tá bom? Na aula de ontem, que foi o início do Renascimento, a introdução, a aula gravada que está postada lá na agenda, vocês tinham que fazer anotações no caderno. Tinha que fazer anotações? Quem assistiu a Sim. aula? Pronto. Essas anotações, vocês vão me enviar a foto no Class, junto com a atividade da aula de hoje, que é a página 46. 6. Que são Aqui tem duas questões, né, tia? Exatamente. Então, vão me enviar tudo no Class da aula de ontem e da aula de hoje. Quem responder no livro, se tiver espaço, tudo bem, manda foto do livro. Se não, copia no caderno e responde no caderno. Não tem como Alguma responder no dúvida? livro, tia. Não tem como responder no livro. Não. Pronto, então tudo no Tia. caderno. A minha única dúvida é a É que pergunta e permanece. resposta? A tua única dúvida, Richardson? Tia, são duas agora. É pergunta e resposta, tia? Pergunta e resposta. Só são duas Essa era a questões. resposta. Só são duas questões, perguntas e respostas. Deixe de preguiça, tá bom? Então, meu povo, a gente vai encerrando nossa aula por aqui. Tchau. 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 Tchau.